E a melhor forma de aprender é ensinando. Isso é parte da pirâmide, então quando você divulga o conhecimento, você aprende muito mais, e essa é a cadeia que a gente gera, que faz com que os negócios sejam mais produtivos, sejam mais eficientes, as pessoas sejam melhores, e é isso que, filosoficamente, já que a gente estava falando, é isso que muda a sociedade. Se existe uma coisa que nos acompanha desde o momento que nascemos até o último momento de nossa vida, é a nossa capacidade de aprender coisas novas. E cada vez mais, essa capacidade tem se tornado um diferencial competitivo nas organizações. A evolução do Lifelong Learning, da evolução da aprendizagem contínua, vai ser o tema de hoje. Eu sou Bruno Amaral e vem aí mais um Veroncast. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Vero, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos de capital e também sobre como alavancar resultados no seu dia a dia. E hoje temos uma temática muito legal. Vamos falar de educação e como que ela consegue melhorar seu dia a dia e sua aprendizagem. Gustavo. Tamo junto de novo, hein? Meu co-host favorito. Eita. Davi, não ficou com inveja, brincadeira. Cara, bom demais falar contigo sobre educação, né? Falar, né, disso que transforma as pessoas, né? Traz resultado. E a gente tem um convidado muito especial sobre esse assunto, né? Acho que é um parceiro nosso, já tentamos fazer algumas coisas juntas, então a gente acompanha os trabalhos dele, ele acompanha o nosso. Acho que tem muita coisa para a gente conversar a respeito de educação, acho que é um tema muito importante. Então vamos apresentar o nosso convidado? Rodrigo, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, estar conosco no Veroncast, falar aí sobre educação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Igual foi dito, acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo, e aí quando eu recebi o convite eu falei, pô, ótimo, agora vamos retomar alguns papos, poder colaborar um pouco aqui, contem comigo. É isso aí, estamos junto para mudar o mercado, né? Isso aí. É isso aí, nosso propósito se conecta. Fala um pouquinho do Rodrigo, né? Rodrigo Neves, Rodrigo é educador, palestrante, consultor e escritor, e aí como referência no mercado de educação corporativa. Acho que a gente iniciar aquela pergunta assim, né, Gustavo? Queria que você trouxesse um pouco pra gente a sua história, o que você já fez profissionalmente, qual a sua experiência em educação, como que você está guiando a sua vida, para aí a gente contextualizar a nossa conversa. Beleza, rapidamente, porque trajetória um pouquinho longa, a gente não fala a idade não, mas algumas coisas entrego, mas eu sou engenheiro civil de formação, o FMG, só que no meio do curso eu comecei a perceber, como eu sou um cara que gosta muito de prática, de muito mercado, eu comecei a perceber que tinha uma distância muito grande entre o que estava sendo ensinado na faculdade, pela prática, por ser um aluno, do que o mercado estava demandando. E nisso eu resolvi dar um pulo de apostar minhas fichas não tanto na engenharia civil, mas numa tal de gestão de projetos, que é um tal de PMI, em 96, 98 estava começando a chegar no Brasil. Então foi minha primeira rebeldia educacional de sair do sistema e foi uma aposta que deu certo, ou seja, a partir daí eu virei vamos dizer assim, um estudante quase que obcecado por coisa nova, justamente porque eu vi pela primeira vez ali, depois várias vezes na carreira, que alguns institutos, algumas teorias, elas têm a capacidade de alavancar a tua carreira de uma forma assim absurda quando você faz um certo tipo de trabalho, só que de repente chega alguém e fala, olha, a gente também faz esse tipo de trabalho, só que a gente estruturou isso aqui e dessa maneira pode te ajudar. E foi a primeira vez que eu vi isso com a gestão de projetos, o PMBOK, e putz, foi um baita de um resultado para quem estava em canteiro de obra. E aí depois, como gerente de projetos, já no mercado, já trabalhando com aquilo, já tendo as dificuldades, as vantagens e desvantagens que toda carreira tem, eu comecei já em 2010 a perceber que minha carreira como consultor, instrutor, estava batendo em algumas limitações que o próprio mercado via. E aí eu busquei a segunda, vamos dizer assim, grande teoria que mudou minha carreira, que era uma tal de análise de negócio. Então perceba, caramba, de engenharia para gestão de projetos, para análise de negócio, o mercado estava tendo novas dificuldades em forma de trabalho, eu em termos de carreira, por consequência da mesma maneira, e aí eu via outros institutos, outras pessoas que estavam desenvolvendo soluções que resolviam e melhoravam tanto a minha carreira quanto o meu trabalho. E a análise de negócio foi mais uma delas. Então a partir de 2010 eu entrei nessa área. E vamos dizer assim, estudando o tempo inteiro,
porém fazendo a dobradinha que eu acho que, foi a campeã, que é estando no mercado trabalhando como consultor, mão na massa, e estando nas faculdades de negócio ensinando, porque se você estiver em uma ou só na outra, você não pega o melhor que a outra tem. Você estando numa faculdade, eu comecei em 2002 na FGV, depois 2007 na Dom Cabral, se tu tiver somente dentro de sala de aula, tu perde a prática, tu perde o exemplo, tu perde a mão na massa para poder levar para a sala de aula. E se tu só tiver com a mão na massa, você perde aquele tempo para poder desenvolver, para poder estudar, para poder se capacitar. Então, essa dobradinha de ter a experiência e de ter o tempo para poder estudar, desenvolver, ter coisas novas foi fundamental. Então, de faculdade de negócio para carreira, hoje eu estou coordenando o mestrado na Esquemar Business School e com uma empresa já há 20 anos nessa parte de treinamento e consultoria. Legal. Então, acho que é até legal explorar um pouquinho a Esquemar. A Esquemar tem um conceito super diferente no mercado. Se você puder falar para a gente um pouquinho desse conceito diferente da Esquemar que ela traz, né, para a gente. Está aqui em Minas também, né? Não sei, um pouco bairrista. Em Minas, em BH. E sim, porque a Esquemar começou com uma parceria com a Fundação Dom Cabral. Então, a gente, como professor da Dom Cabral, foi chamado para esse projeto. Só que a Esquemar cresceu, vamos dizer assim, desenvolveu um campus próprio. Hoje eu coordeno o mestrado internacional de gestão de projetos e a gente recebe alunos internacionais, principalmente da Europa, principalmente da França, para fazer aqui alguns na graduação, pós-graduação e mestrado. E a Esquemar é um exemplo de como que um país em desenvolvimento como o Brasil chama investimento, chama oportunidades tanto de educação quanto de consultoria. A Esquemar tem campus no mundo inteiro e na América Latina o campus é aqui em Belo Horizonte, o campus é aqui no Brasil. Bem legal. Uma outra temática aí, quando a gente fala de curiosidade e aprendizagem, foi exatamente a sua jornada. Né? Você começou lá atrás, engenharia civil, gestão de projeto, negócios. Se a gente pegar a sua carreira, você foi constantemente curioso para aprendizagem. E uma temática super, né, falada hoje é na visão do lifelong learning. Então, eu queria explorar um pouquinho contigo, né? Primeiro, falar um pouquinho da definição, que é lifelong learning, quem está escutando a gente pela primeira vez, esse tema. E segundo, qual que é o impacto ou a necessidade do lifelong learning nas organizações, no mundo corporativo? O mundo, né, toda hora está em constante mudança. E como que a gente, formamos lá atrás em engenharia civil, né? Não falar a idade aqui não, mas será que o que a gente aprendeu lá atrás em engenharia civil hoje está ainda relevante? A gente olha para o nosso mercado, a gente tem um gap de mão de obra qualificada. Será que demanda hoje em campo é o que a gente aprendeu? Como é que a gente consegue, então, na verdade, ter essa conexão? Queria que você trouxesse esse desafio que a gente tem, né, na visão de lifelong learning e primeiro falar um pouco do que é o lifelong learning. Você talvez até um exemplo prático disso. Né? Exato, porque eu me considero um exemplo prático justamente porque eu saí um pouco do ambiente acadêmico para ir para a parte prática. É diferente da maioria dos meus colegas, pensando inicialmente em engenharia civil. E eu foquei essa parte de mercado, mas eu nunca esqueci uma frase que um grande professor meu na UFMG me falou, Estevinho. Ele falou o seguinte, Rodrigo, você só vai dar valor ao que tu aprendeu aqui na engenharia na hora que você for um profissional muito mais maduro. Então eu saí da escola de engenharia falando, cara, isso aqui não vai me servir de nada, isso aqui não é o que eu estou trabalhando, já estou como gerente de projeto, aquele papo que as faculdades estão muito distantes e estão do mercado do trabalho. Mas caramba, sem ela eu não estaria onde eu estou hoje. O berço, o alicerce a base, né? Que ela gera, ela é fundamental para o resto. Então, sim, está distante do mercado de trabalho, está, porém, a função, o valor que as universidades, que as faculdades têm é inestimável, porque ela permite todo o restante. E aí é que entra o gap que várias faculdades de negócio, vamos dizer assim, começaram a explorar. Essa distância foi tratada como educação executiva. Então, o nome hoje é Long Life Learning, justamente porque hoje a coisa é acelerada, porque a mudança e a necessidade de educação, de aplicação é muito mais rápida, mas na época a tal da MBA era o que a gente chamava de enxugar diploma, porque aquilo que você não tinha de preparação para ir para o mercado na área de gestão, uma MBA te proporcionaria. Então virou basicamente como uma sequência, você tem uma graduação na universidade, uma pós-graduação, um MBA, como sendo esses primeiros passos. E
Agora, simplesmente, os passos estão ficando cada vez, vamos dizer assim, menores e mais rápidos. Mas é o mesmo conceito. E eles estão ficando constantes, né? Ou seja, muito. Se reduziu a carga horária, talvez o MBA ele tenha carga horária de 300, 400 horas, para cursos de pequena duração, para você exatamente ter essa atualização constante, né? Exato, porque antes o modelo, quando a gente começou na FGV, era MBA tradicional, 460, 430 horas, porém os alunos, eu nunca esqueço, eram todos donos de empresa e C-level, porque aquele tipo de conhecimento era novidade, não existia, e as faculdades de negócio, ou as empresas, como é o caso de vocês, os institutos como PMA e IBA, por exemplo, por estarem muito mais próximos das empresas, eles conseguiam entender muito mais fácil o que os negócios precisavam, tinham dificuldade para poder desenvolver soluções de forma muito mais rápida que as universidades. Então, essas faculdades de negócio fecharam esse gap, só que isso foi diminuindo, porque a educação executiva antes era para executivo e passou a ser educação profissional, como é tratado hoje a educação executiva, para profissional. Fantástico. E a partir daí foi diminuindo a carga horária, foi diminuindo a característica e o nível de opções de especialização aumentando muito. Então o que acontece? É tudo uma consequência do que o mercado precisa hoje, de várias capacitações, especializações, porém muito mais de quem está próximo das empresas, muito mais de quem está próximo dos problemas e que tem soluções novas, inovadoras para buscar tanto para carreiras quanto para empresas. Pessoas físicas, CPF, quanto para CNPJ. Boa. Olhando a gestão de projetos que você trouxe, né, mundo corporativo, etc., eu vejo que a gente tem um grande problema na captura de talentos de pessoas jovens, numa competitividade que a gente tem no setor financeiro, tecnológico, etc., porque naturalmente atrai mais, né? Como que você vê que essa pegada de lifelong learning pode contribuir com isso, que a gente pode reter mais talentos nesse setor de gestão de projetos? Principalmente gestão de projetos, porque por ela ser, junto com a área de tecnologia da informação, uma área que ela mudou muito, que ela necessita de muita especialização, e quem está nessa área tem que estudar, certificar o tempo inteiro, justamente porque ela muda bastante. Eu vi dois caminhos que as empresas começaram a buscar. O primeiro, a tal da universidade corporativa, que ela deu um grande resultado a princípio, só que da mesma maneira ela começou, minha opinião, tem diferenças, ela começou a ter algumas bolhas em termos de, cara, ela só ensina a cultura de dentro da empresa e a velha frase continua valendo, santo de casa não faz milagre. Então, quando você tem empresas, escolas de negócios que estão em contato com várias empresas e não somente uma, elas têm mais essa capacidade de formar uma pessoa para poder entrar numa empresa, e aí entra o segundo passo, que é ela se capacitar dentro da empresa. Eu considero, se eu entendi a pergunta, que não somente a capacitação em uma escola de negócio, principalmente voltada para projetos, é fundamental para uma pessoa entrar numa empresa, porém, a partir daí ela vai aprender como a empresa trabalha com aquela questão de projetos. Se ela for para uma empresa sem uma capacitação em projetos, ela não vai conseguir acompanhar. Sim, não consegue executar? Não tem, né? Porque as empresas que trabalham estão vários passos além, então entram as certificações, mas não pelo papel, pelo título, mas pelo saber fazer. O conteúdo que está por trás, que é o fundamental. E a partir daí, ela tendo essa capacitação, ela vai aprender dentro da empresa como que aquilo funciona lá dentro. Então, eu considero as duas coisas. Sim. E nessa pegada, né, que a gente está falando de lifelong learning, a gente estava discutindo um pouquinho mais cedo no pré-podcast, que as faculdades, as universidades têm um apoio fantástico, ela forma a base, a teoria, né? Mas como conectar a teoria com a prática? Né? E aí quando a gente olha para lifelong learning, como transpor essa barreira do técnico, do teórico, para a geração de valor a partir dos treinamentos? Então muitas vezes quando a gente fala de educação corporativa, educação executiva, vem aquela pergunta, né? E o ROI? Quanto que eu vou gerar de valor real ali? E se ficar apenas no teórico, né, ou no EAD, exato. Será que a gente vai gerar valor? Então, queria explorar um pouquinho dessa temática contigo, ou seja, o que você vê de barreiras, né, para realmente gerar valor no processo de aprendizagem? Exato. Na perspectiva do... Isso é uma das coisas que eu elogio muito o modelo da Schema.
Porque, sinceramente, hoje a informação, não necessariamente conhecimento, ela está dispersa, está disponível. Então, ou seja, uma pessoa não precisaria pagar um curso, ela não precisaria pagar para ter um diploma, um reconhecimento, porque, sinceramente, ela pode encontrar basicamente de tudo que ela quiser na internet e estudar por conta daquilo. Sim. Mas experiência não se ensina. Aí é que entra a grande diferença. Então, mesmo um EAD síncrono, você vai ter o contato, você vai ter as pessoas, mas a mão na massa faz toda a diferença. Então, por exemplo, o modelo do esquema, os alunos saem dos países de origem deles para vir para o Brasil, porque é algo que aqui eles não vão conseguir, que é justamente experienciar a cultura. A função é formar gestor global e, no caso, com conhecimento da cultura brasileira. Isso é impossível você passar por um EAD, mesmo que seja num online síncrono. Sim. Porque experiência não se ensina. E aí entra o mesmo caso para os casos de gestão, como gestão de projetos, por exemplo. Tu pode pegar a teoria que for. Então, há muito tempo se falava, o fulano de tal é certificado PMP, mas ele não é um bom gestor de projetos. Sim. Porque Ele preparou para fazer a prova, né? E faltava a prática. Sim. E inevitavelmente até matou um pouco a certificação, né? Porque você fica, exato, o cara é teórico, mas não sabe fazer. E aí, acho que até vou aproveitar esse gancho que a gente está falando sobre o EAD, porque quando a gente olha para a nossa audiência está em grandes projetos, está em áreas remotas. Então também tem uma dificuldade de forma de aprendizagem. Né? Sim. Porque o cara está ali de 7 da manhã até 17, vai deslocar. Então, na verdade, não é que a gente fala que o EAD ele não funciona, né? Que o EAD funciona, mas ele tem que estar conjugado com outras formas de conhecimento, né? Acho que conectando isso, acho que a pandemia nos trouxe uma realidade do home office, né? Do trabalho home office, que antes não existia, né? Ou seja, todo mundo que trabalhava em projetos estava no cliente, estava no campo, etc. Hoje não. Hoje essa ação diminuiu, agora se está voltando aos poucos ainda, mas a realidade é outra. As pessoas se acostumaram a trabalhar de forma remota, se acostumaram a trabalhar de casa. Uhum. E trazer essa realidade para as pessoas ainda mais jovens entenderem que é vital estar em contato no campo, estar em contato com a pessoa, para aí sim aprender, né, vivendo o que está acontecendo no momento, no Gemba que a gente faz, é uma necessidade, certo? E eu estou vendo esse caminho começando a acontecer. Parece que a pandemia ensinou mais coisas do que a gente achava, pelo menos eu. Porque primeiro ensinou no tapa na cara que o online funciona. Sim. Em coisas que não foram feitas para ele. Design Thinking, por exemplo, desenvolvido totalmente visual. Eu estava num cliente quando começou a pandemia, eu falei, caramba, vamos continuar isso aqui. E deu certo, justamente porque precisava. Sim. Só que eu estou vendo agora o caminho contrário, principalmente com a nova geração. Pelo fato do online agora estar disponível e vamos dizer assim, às vezes por necessidade, caído num exagero, vamos chamar assim, por causa da pandemia, as pessoas estão voltando a valorizar o olho no olho. Sim. O contato. Exato. Então, eu estou percebendo isso em educação executiva, que está voltando a ter um mercado para aulas presenciais, um pouco no modelo antigo antes da pandemia, que muita gente dava como morto, justamente por causa disso, do tipo, ok, nós temos o online, ajuda, mas eu prefiro pelo menos um pouco do presencial, pelo menos um pouco de estar no cliente, pelo menos um pouco de estar ali, porque parece que as pessoas sentiram falta. Precisou perder perfeito, para poder ver o valor. E é usar o que tem melhor dos mundos, né? Então a gente está do nosso lado, até falando um pouquinho da Institute, né? A gente criou, usando muito na visão da pirâmide do conhecimento, para cada degrau que você está subindo, né? Eu tenho um certo tipo de aprendizagem. Então aqui hoje a gente está no podcast, a gente está falando sobre diversos temas que sim tem um aprendizado, né? Ele vai estar lá absorvendo um conteúdo. Pô, se eu vou numa aula teórica, no EAD, eu estou aumentando essa absorção, mas eu vou aumentar ainda mais se eu estou aprendendo em grupo, fazendo mais conexão. E se eu vou no momento aprender fazendo, né, estou pondo a mão na massa, ainda tem uma absorção ainda maior. E por último, como é que eu vou agora aprender ensinando? Né? Como é que eu vou agora, enfim, não só aprendi, mas eu vou, na verdade, ser um mentor, né, de outras pessoas. Então, minha absorção de conhecimento é muito maior. Exato. Então, acho que cada abordagem de formação, ela conecta com o propósito da organização. E quando a gente está falando Lifelong Learning, a gente fala uma visão de cultura de aprendizagem. Né? Então, isso. Acho que E aí, acho que essa temática a gente poderia até ficar horas debatendo ela. Sim. E acho que você tem um outro ponto que é geração de valor. Ou seja, qual que é a geração de valor que você enxerga
de criar essa cultura de aprendizagem para as organizações, né? Visão corporativa, né? Tem a frase de efeito famosa que, não, educação é cara, etc., mas você não sabe o valor da falta dela. Então, se a gente for pensar em termos de retorno sobre investimento da educação, que é algo que é muito discutido, porque, primeiro, não é ciência exata, é ciência humana, então a gente está lidando com pessoas e a conta não é 1 mais 1 gera 2, mas o que tem ficado bem claro é o seguinte, o valor da educação ela tem aumentado, a necessidade tem aumentado, o valor tem aumentado. A dificuldade de mensuração é justamente por esse fator humano. Só que tem um grande detalhe, quando você tem uma educação associada à prática, uma consultoria, por exemplo, aí você tem um valor, vamos dizer assim, na minha opinião, catapultado, justamente porque você cria a base teórica, você cria instiga, gera mudança para as pessoas trabalharem e aí, obviamente, elas vão passar pelas dificuldades de colocar aquilo na prática. Quando tem uma mão do lado do tipo, vem cá, vamos fazer assim, você aumenta muito o valor do treinamento logo em seguida. Uhum. Ou então, da seguinte forma, dou o exemplo do caso de quando a gente começou a conversar com a Verum, pela Esquemar, eu fiquei interessado, eu estava numa licitação, numa proposta para o aeroporto de Confins, e aí, junto com esse amigo meu, essa empresa, ele pediu que eu montasse um sistema de gestão para a proposta, e eu falei, cara, tem que ter BIM, tem que ter AWP, e eram áreas que eu conhecia não da prática. E aí eu fiz a pesquisa e encontrei o que? A Verum como referência. E aí nisso, as pessoas que estavam envolvidas, uma delas, Marco Paulo, ele fez o curso AWP com vocês, hoje ele trabalha com BIM, trabalha com AWP na Lavalin, se não me engano, e hoje eu chamei ele para fazer algumas aulas na parte de megaprojetos dentro da Esquemar. Legal. Então esse é o ciclo que a educação gera. E isso está, às vezes, fora da esfera do que a gente está vendo. Vocês possivelmente não sabiam disso, mas a pesquisa, pensando na Verum, gerou um ensino que está sendo passado para alunos internacionais e sabe lá onde esse conhecimento está indo. É a transformação natural do mercado, né? Exato. Boa. E, Rodrigo, como é que você vê a tecnologia e as ferramentas como, por exemplo, inteligência artificial podem contribuir com esse universo de educação no mundo corporativo? É a pergunta do momento, é o hype. Por exemplo, o PMI está investindo pesado na área de inteligência artificial, então quando você olha as empresas que estão investindo, eu fiz um treinamento e consequentemente uma certificação, eu sou fã das certificações, não é à toa, mas de novo, pelo conteúdo que está por trás, na área de inteligência artificial, porém muito focado na área ética. Então eu estou acompanhando o movimento e eu tenho visto que é um caminho sem volta, é algo que vai revolucionar muita coisa, principalmente a educação, a gestão de projetos, toda a parte, mais cedo ou mais tarde, vamos dizer assim, operacional burocrática vai ser tratada dessa forma, é só uma questão de tempo, mas estão colocando muita coisa na inteligência artificial que não é dela. Então, a função da educação, que é ensinar a pensar em cima de um conceito, hoje está sendo delegado até a segundo plano para que a inteligência artificial faça esse tipo de papel. Então, eu tenho olhado com uma certa crítica, algumas coisas estão sendo colocadas de inteligência artificial na parte de educação, que nada mais é do que um copy-paste de outro site, outras coisas. Sim. Não está maduro o suficiente ainda para a gente falar que, ok, agora vamos deixar a máquina ensinar a gente. Não, ela ainda está aprendendo com a gente para poder chegar num ponto para dar insight, pelo menos no nível de trabalho que eu tenho visto na área de projetos, na área de gestão e por aí vai. Outras áreas possivelmente estariam mais avançadas, mas é questão de tempo. Sim, certo. Olhando essa trajetória aí de ter contato com diversas empresas, né? Você poderia compartilhar algum case ou alguma empresa que é referência na aplicação de lifelong learning, né? Como conceito e como também resultado? Olha, eu vou pegar um exemplo da Vale. É um gigante, tem de tudo lá dentro. E a Vale tem um programa com a Fundação Dom Cabral há algum tempo de colocar trainees em imersão dentro da Vale para fazer a capacitação. E esses trainees são acompanhados por consultores para montar projetos. Então, há um plano de carreira, perceba,
que permite que eles, de forma mais rápida, essa visão deles, consigam pegar um trainee, colocar numa função prática e fazer a escada para a formação de gestores dentro de um plano de carreira. Então, eu gostei porque é algo muito bem estruturado, muito bem pensado por parte da Vale. E os projetos que tinham, sinceramente, era de todo tipo. Então, tu tinha inteligência artificial, tu tinha projetos tocados com preditivo, projetos tocados com ágil. Então, o nível de, vamos dizer assim, experiência prática, aprendizado prático que esses trainees tiveram foi muito rico, porque se criou uma bolha de proteção, porque ali tu podia errar. E a partir do momento que tu pode errar, tu fica mais livre para poder aprender sem ter as amarras que o erro te coloca. Então, esse nível de aprendizado que foi colocado lá foi muito interessante, essa experiência que foi colocada. Fantástico. Outras empresas trabalham com isso, mas perceba, precisa de uma cultura, precisa de um planejamento de carreira organizacional para você colocar isso possível. Várias empresas trombaram no ágil porque não conseguiram criar essa esfera protetora para que uma forma nova de trabalho pudesse ser feita com erros e acertos, porque todo mundo quer trazer uma coisa nova, uma coisa que está gerando resultado, mas ninguém quer passar pela dor da formar aprendizagem. o ecossistema, né? Acho que é trazer a ferramenta e entender que ela vai resolver os problemas, e não é. Passa uma transformação de cultural, uma transformação de como aplicar, né? Como mudar a mentalidade, etc. Exato. E aí as ferramentas como AI, porém as tradicionais de gestão de projetos, que antes eram até diferencial para a carreira, eu comecei fazendo o Museu Histórico Abílio Barreto no MS Project, foi meu primeiro trabalho na área de projetos. Hoje a turma vê como deveria ser visto como nada mais do que uma ferramenta. E AI é mais uma. Como premissa, né? Fantástico. Exercitando a futurologia aqui, quais são as previsões que você tem para essa cultura de lifelong learning e treinamentos, educação em company? Olha, tenho debatido, tenho pensado bastante sobre o assunto, porque é minha carreira, eu trabalho com educação e consultoria, mas no final das contas com educação, sou apaixonado pelo tema e eu tive vamos dizer assim, uma dor de barriga do tipo, caramba, e agora essa área vai acabar, porque isso, porque aquilo, 2 vezes na carreira, e uma foi quando veio o ágil, e eu era preditivo de todo jeito, eu falei, caramba, eu virei um dinossauro, agora eu não consigo trabalhar, e nada mais foi do que, beleza, então vamos adaptar, entendeu? O meteoro passou, não destruiu o planeta, então o dinossauro está vivo, agora ele vai virar um jacaré, vamos que vamos. Então, adaptou e continuei, absorveu e continuou. A segunda foi com AI, quando eu falei assim, caramba, isso aqui pode realmente, potencialmente, mudar a educação de uma forma disso, daquilo. Porém, com o passar do tempo, entendendo, estudando, como eu falei, fiz curso, certificação e vendo, mexendo, trabalhando com, eu vendo, olhando, eu falei, não é tanto assim por enquanto. Então, o que eu vejo para frente? A quantidade de métodos de trabalho, a quantidade de problemas específicos que estão surgindo com o passar do tempo, a quantidade de especializações que estão acontecendo na área de gestão está num nível tão grande que hoje você consegue ser especializado em um item dentro do ágil, dentro da área de Product Owner, etc. e tal, como uma carreira e desenvolver e fazer a tua vida ali. Porém, aquilo vai mudar e você vai estar trabalhando em cima daquilo. Então, resumindo, o que eu vejo para frente vai aumentar a necessidade do Long Life Learning, de ter treinamentos de especialização com o respaldo de prática de organizações, isso é fundamental, tanto que as universidades elas vão a reboque, então a gestão de projetos custou a ser tratado como tema universitário, porque não era ciência, era conhecimento empírico. Sim. Porém, eles viram que é fundamental e é base para o restante, então vai, como sempre foi a universidade, sendo o alicerce, ela vai mais devagar, mas ela vai suportando todo o processo, porém o processo está acelerando. Então, treinamentos de curta duração têm o seu local, treinamentos especializados baseados em experiência têm o seu local, treinamentos baseados em casos reais de organizações têm o seu local,
e a tendência é isso ir aumentando. Então, uma pessoa hoje fala que é gerente de projeto, é a mesma coisa que ela falar que é médico. Todo mundo vai perguntar, ok, mas qual que é a tua especialização? Porque antes você falar que era gerente de projeto era uma novidade, porque isso não era uma especialização, era um cargo temporário, enquanto existia um projeto. E hoje é uma especialização ou um conhecimento geral, que agora nós temos várias especializações lá dentro. Então, isso tende a, no bom sentido, se agravar. Mais rápido, mais opções e o contato com as organizações sendo o fundamental. É daí que, vamos dizer assim, os problemas estão gerando soluções. O ágil veio daí, certo? A WP veio daí, Alberta, certo? Dentro da mesma linha. Então, empresas, organizações juntando, buscando soluções, colocando isso em prática, capacitando, divulgando, e aí leva toda a cadeia educacional a reboque. Então, eu vejo com bons olhos, porque teremos muito trabalho pela frente ainda. E a coisa legal é falar sobre isso. O Lifelong Learning é exatamente isso. Como é que eu estou curioso para a aprendizagem, né? Estou num mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais volátil. E por muitas vezes a gente fica até um pouco ansioso. Pô, será que vou dar conta? E na verdade, a personalização, ela permitiu a gente ter um cardápio maior, né? Então, acho que ao mesmo tempo que sim, temos mais conteúdo, mas também a gente tem mais personalização. Gustavo, o tema tá excelente, bom demais. Né? Tema que nos interessa bastante pela Institute, então falar de educação é primordial nos dias de hoje. Eu ficaria aqui com o Rodrigo talvez horas e horas e horas falando de educação, aprendendo bastante contigo, acho que o prazer é nosso estar com você. Né? E falar sobre educação continuada, falar sobre aprendizagem, falar sobre conexão de ensino à distância, com o aprendizado prático, pra gente é um prazer enorme, viu, Rodrigo? Então parabéns aí pela trajetória, carreira. Para quem tá ouvindo a gente com conteúdo de qualidade, né? Fazer o convite para nos seguir, compartilhar esse conteúdo, né? Meu nome é Bruno Amaral, me segue nas redes tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Siga também tanto a Verum Institute quanto a Verum Partners. Compartilhem, né, Gustavo? Acho que é legal falar esse episódio falando de educação corporativa. Dê o sininho. Compartilhem, clica no sininho, dá o joinha. Meu nome é Gustavo Roberti também, podem me procurar nas redes sociais, LinkedIn. Deixar o Rodrigo dar a mensagem final, falar também como é que podem acessar ele. E a gente conclui o episódio com sucesso. Novamente, obrigado, Bruno, e pelo convite. E deixar o recado, não pare de estudar. Não há como parar, a gente está sempre aprendendo. E a melhor forma de aprender é ensinando. Isso é parte da pirâmide, então quando você divulga o conhecimento, você aprende muito mais, e essa é a cadeia que a gente gera, que faz com que os negócios sejam mais produtivos, sejam mais eficientes, as pessoas sejam melhores, e é isso que, filosoficamente, já que a gente estava falando, é isso que muda a sociedade. Então, acredito muito na educação profissional, pessoal, e estamos aí, o Verum Institute é mais um do que, vamos dizer assim, está fazendo esse ótimo trabalho de melhorar a profissionalização e melhorar as pessoas por consequência. Obrigado pelo convite, estou às ordens. Legal. Obrigado, Rodrigo. Um abraço, Valeu, pessoal. Um abraço. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.